Bom, então vamos trocar aqui os amortecedores. É para ser bem simples o processo. O lado de cá tá perfeito. Que mentira, né? Bom, olha lá. Batente todo detonado. A coifa até que não tá das piores, tá? Mas o batente já era. O amortecedor visualmente aqui, ó. Deixa eu subir aqui para mostrar para vocês. Ó, esse lado ele até que não tá tão babado, tá? O lado de lá já escorreu óleo. Ó, o lado de cá ele tá mais babadinho, escorreu um pouco de óleo já nele. Aqui eu limpei tudo, né? Então não dá pra ver tanto. Mas, com certeza aí. Coifa ainda original Ford. Olha, parece que tá em bom estado. Se realmente não tiver nenhum corte nem nada, talvez eu até reutilize ela. Ou vende no Mercado Livre, né? No restante aí, ó, olhando, a mola tá bem suja. Mas eu escuto um barulho quando eu mexo aqui. Mas eu não sei, eu acho que isso aí pode até ser normal, esse barulho. Eu coloquei uma chave de fenda aqui, ó, para fazer uma alavanca para cima, porque eu queria conferir aqui se essa bucha de baixo do amortecedor tava com muita folga. Para cima ela não tem, para os lados ela tem um pouco. Então, de qualquer jeito, no outro vídeo a gente vai trocar aqui essa bucha, mas nesse aqui eu só queria mostrar isso aí para vocês. Bom, a primeira coisa que eu vou fazer aqui vai ser calçar o eixo de torção num dos lados aqui. E aí eu vou soltar lá em cima os amortecedores dentro do carro, porque eu quero descer eles, né, descer aqui o eixo de torção, para que eu consiga pegar em cima o amortecedor e usar o próprio amortecedor, digamos, como uma alavanca, para testar aqui a folga dessa bucha, dessa parte de baixo. Antes de começar o serviço aqui eu já botei um desengripante, tanto nas torres, vai dar sombra porque eu tô contra o sol aqui, tanto nas torres quanto aqui de baixo. Coloquei já um desengripante para facilitar no serviço depois. Vamos calçar ali e eu já digo para vocês qual é essa chave de baixo. E a de cima vamos ver se uma 6, uma 7 dá, senão a gente pega o alicate de pressão para fazer para segurar ali o amortecedor para ele não girar. Então aqui em cima, com uma 6 vocês conseguem segurar o amortecedor, e uma 15, ao menos aqui no meu, é o tamanho da porca. Vale a pena pensar, né, que... Vamos lá, aí soltou. Que às vezes quando a gente troca o amortecedor, a porca nova que vem, ela não é o mesmo tamanho da porca que a gente tinha antes. Então eu posso falar para vocês que é uma 15, mas se o amortecedor de vocês já foi trocado, alguma coisa assim, pode ser que para vocês já seja um outro tamanho. Às vezes dá uma trancadinha no amortecedor, a gente até consegue soltar sem segurar. Mas às vezes ele tá querendo girar bem junto, daí não tem muita opção. Como eu tinha falado pra vocês, o carro tá calçado aí, ó. Calcei do lado de lá, só pra não descer de uma vez, né? Vou aliviar agora o macaco e vai descer aqui o conjunto do amortecedor. Ó, aqui, como tá calçado do lado de lá, esse lado aqui já deu uma torcida, já desceu, né? Enquanto esse outro tá um pouco mais pra cima. Bom, então desci o eixo de torção aqui, tá apoiado do lado de lá no macaco. Do lado de cá a gente já pode ver, ó, já tá aqui pra baixo o amortecedor, tranquilo, né? Antes de soltar, vale sempre a pena conferir pra onde que tá a mola, pra gente montar igual depois. Com ele fora aqui, ó, eu dei uma balançada pros lados, não tô vendo nenhum barulho, nem nada. Eu vou trocar essa bucha de baixo porque eu já comprei ela, e como eu tô zerando a suspensão traseira, não me custa nada fazer. Mas não me parece estar com algum tipo de problema a bucha desse lá. Vamos ver o outro lá. Lado passageiro. Também não tem nenhum barulho nem nada. Acho que essa bucha tá ok. Bom, vou soltar agora aqui os amortecedores na parte de baixo para tirar eles aqui do carro. Vamos ver que chave que é. Visualmente parece ser uma 15. Então tá aí o sujinho. Amortecedor traseiro. Esse aqui é o lado do... acho que é o lado passageiro até. Ou motorista. Não interfere para nós. Bom, uma coisa aqui que é um detalhe que eu acho que é legal falar. Essa mola ela tá sob pressão aqui. Então pra gente fazer o desmonte aqui do amortecedor, a gente vai ter que primeiro encolher a mola, usando um encolhedor de mola. Tem técnicas aí
artesanais de se fazer, mas eu acho que essa parte da mola é uma parte meio perigosa da gente querer engembrar, tá? Então, eu vou usar um encolhedor de mola, eu tenho um encolhedor do Gol. Vai pegar aqui, não é o ideal para isso, mas vai pegar, vai funcionar. E vai ser mais seguro do que ficar tentando, porque aqui em cima tem tipo uma travinha que a gente vai ver depois. E, enfim, vou começar a encolher a mola aí. Depois que essa parte aqui de cima, todo esse prato aqui tiver bem mole, né? Porque a gente vai reduzir essa pressão da mola ali de querer colocar em órbita essa peça. A gente trabalha aí para soltar essa parte de cima. Faço o que eu digo, não faço o que eu faço. Bom, tá aqui o encolhedor, tá todo atravessado, não é assim que é para ele trabalhar, né? É para ele pegar aqui esses 2 pontos de apoio na mola. Menos mal que essa mola traseira ela é bem leve, não tem uma pressão tão grande, então acho que tá mais do que tranquilo. Isso aqui é feito para mola dianteira de carro que fica sob uma pressão muito maior. Aqui na parte de cima, vou dar uma limpada em tudo, mas ali já dá pra ver o anelzinho que a gente tem que tirar. Esse cara ali, ó. A gente vai ter que só afastar ele, subir ele, é uma coisa bem esquisitinha, mas enfim. No momento que a gente subir ele, a gente consegue tirar essa borrachona aqui de cima. E aí vamos comparar com a nova, vamos ver se tem diferença aí. Um detalhe interessante, ó, reparem que tem essa peça aqui, ó, tem essa peça aqui que fica pro lado, tem um encaixe lá no carro, tá? A nova, quando a gente pegar, a gente vai conseguir enxergar melhor, porque essa aqui já tá bem detonada, mas tem como se fosse uma trava, digamos assim, um pino de borracha que tem aqui nesse bolachão de cima, nesse coxinho de cima, para encaixar lá no carro. Aqui ela. Olha aí. Então, coxinha, prato superior da mola. E agora a gente pode soltar a mola aqui, tirar a pressão dela, porque eu vou lavar ela toda, vou encerar, etc. Antes de montar no próximo amortecedor. Detalhe pro estado do batente aqui. Esse sofreu. Coifinha original Ford. Sei, ela parece estar meio achatadinha. Vamos comparar depois quando a gente pegar a nova. Aqui embaixo tem pedaços do batente. Bom, e é isso. Essa tampa plástica aqui, eu vou conferir se o amortecedor novo veio com ela. Que isso aqui ajuda a travar aqui ó, a coifa. Se não veio, depois eu saco ela fora do amortecedor antigo aqui. E para esse amortecedor é isso. Uma coisa que a gente pode fazer, já que a gente está aqui, é conferir se o amortecedor está funcionando ou não. Eu imagino que esse amortecedor deveria ser um amortecedor a gás, tá? Porque ele é um amortecedor original do carro. E se fosse a gás, ele deveria subir sozinho. Não está acontecendo, né? Ele está descendo e ficando. Não está completamente destruído, porque ele não está mole aqui nem nada. Mas, enfim, não é o que eu imagino realmente aí, né? E como tem um babadinho nele, coisa, eu acho que já deu a vida útil dele. Deixa eu ver se eu vejo aqui de quando que ele foi fabricado. Não tem escrito direto assim, né? Mas aqui tem um 97 KU. Normalmente as 97, 98 que eu vejo no carro é ano de fabricação, então creio que isso aqui é o amortecedor original mesmo. Durou, hein? Ford K98. Uma das peças que não dá pra reclamar. Aqui tem um segundo anelzinho e
estranho que eu lembro, se eu não me engano, tinha uma outra peça que deveria aqui. Vamos dar uma conferida no manual técnico lá. Conferi ali, e esse de baixo é para estar aqui pro coxim. Teoria não passar para baixo. Interessante, me chamou a atenção esse detalhe aí realmente. Mas parece que é isso mesmo. Amortecedor, aquela peça que eu falei que talvez eu vou ter que tirar, que segura aqui a coifa. Mola, batente, prato superior ali, um daqueles anéisinhos esquisitos, o coxim superior, esse cara aqui, e um outro anelzinho esquisito em cima. Então, o princípio é assim mesmo. Desmanchar esse outro amortecedor, seguir no progresso aqui. Com relação ao encolhedor de molas, eu só queria falar para vocês aí que, lógico que a gente pode usar a ferramenta aqui, mas eu já vi vídeos aí, para quem não tem, de tirar lá no carro mesmo, com o peso do carro, senta um, dois ali dentro do porta-malas, vai fazer a pressão na mola, e no momento que tu tira aquele chapéuzinho ali de cima, né, tu tem acesso a tirar esse anelzinho aqui. Eu imagino o trabalho que dá, porque aqui já é chato de tirar aquele anel, no carro deve ser mais chato ainda, mas é uma opção, caso vocês não tenham encolhedor e queiram fazer a todo custo aí. Se não sair o anelzinho ali de cima, tudo bem, né, remonta tudo e segue a vida. Agora, talvez seja uma opção aí para quem não tem encolhedor, só que eu imagino que depois vai dar trabalho também na hora de montar, então fica a critério de vocês realmente. Se conseguirem encolhedorzinho, melhor ainda. Vou seguir pro próximo amortecedor aqui e já voltamos. Enquanto aquele primeiro amortecedor a gente testou não estava tão ruim, esse aqui nem precisa fazer força para descer ele, ó. Tem uma folga e tá bem babado de óleo nessa parte de baixo, ó. Então, bom que a gente vai fazer a troca aí. Bom, para tirar essa bucha do amortecedor traseiro aqui, eu vou usar aquela mesma solução que eu usei lá para botar as do braço de arrasto lá, do eixo. Bom, vou usar essa ferramenta que eu tenho aqui, que já é da Raven. Não é específica para isso, mas quebra o galho. Se vocês fizeram algum tipo de tubo, alguma coisa para facilitar, botar lá aquela bucha, vocês vão poder usar ele também, eu acho. O que eu vou fazer aqui, eu vou passar essa ferramenta pro lado de cá, né? A barra roscada vai ficar do lado de cá. Só vou botar a porca aqui e aí começo a apertar para puxar aqui essa bucha para fora. Vamos lá. Só para ficar claro aí, né? Barra roscada. Estou usando aqui um tubo, mas qualquer coisa maior do que a bucha já resolveria aqui. Não precisava ser uma ferramenta desse tamanho. E vou começar a apertar aqui agora essa porca. Em teoria, é para conseguir puxar sem problemas essa bucha para fora. Tá aí, ó. Tá ali a bucha. Vamos colocar na bancada e vamos comparar com as novas. Bucha antiga, original do carro ainda, ó, Ford. Versus a nova. Olha, que nem eu falei pra vocês, em princípio essa buchinha que tava no carro não tava completamente detonada, tá? Olhando elas aqui, parece que vai ter alguma diferença. Vamos ver como é que vai ser na hora de botar aí. Tá me parecendo que esse espaço aqui, ó, interno entre as abas, né, tá maior. Pode ser justamente isso aí que seja alguma folga. Vamos ver quando a gente for botar de novo agora no carro. Então, vocês viram aí, passei uma tintinha só para dar um grau, né? Fica melhor aí, fica mais bonito, apresentável. Agora deixar secar. As caixas de roda eu não vou pintar. Até pensei em fazer, mas não vou fazer. Porque eu acho que... sei, eu vejo que tem umas trinquinhas nesse emborrachamento original. Mas ele, a princípio, tá bom. Poderia pintar por cima, só um branco. Mas eu vou deixar assim, que eu acho que tá legal aí pro estado geral do carro, vamos dizer assim. Tudo desmontado, então tá aí. Essa do lado de cá até que tá menos pior, mas ainda assim eu acho que tá encurtado. Vamos limpar as molas aí, ver os pratinhos aqui que a gente vai reutilizar. E na mágica da edição de vídeo, voltamos.
Então tá aí, tudo novo, tirando a mola. Tirando a mola, esse prato e esse apoiozinho aqui. Enfim, principal aqui é amortecedor, 0 km, turbogás COFAP, kitzinho aqui de coifa e batente também, COFAP. Coxinho superior aqui, também COFAP. Ó, que eu tinha falado pra vocês daquela marquinha que a gente vai prestar atenção depois. Comprei esse kit aqui na AutoZ, que tem informação do kit. Ele vem o kit completinho já com batente, coifa e coxinho. Deixa eu pegar a nota aí pra vocês. Muitas vezes o pessoal tem dúvida com relação ao valor. Tá aí, ó. 86 cada kitzinho e 175 cada amortecedor. Então eu tinha dúvida antes também se essa peça viria aqui no amortecedor, que é o que segura aqui o meu tapa-pó, né? Veio, então vou usar as que vieram no amortecedor aí. Única coisa que me chamou a atenção, tá me parecendo que esse batente tá meio comprido demais. Ó, ele entra até aqui onde tá meu dedo, ó, até pra dentro ali. Tá muito comprido. Colocando aqui em cima do amortecedor, ó. Eu acho que vai dar muito fim de curso isso aí. Mas vamos montar no carro, vamos ver como é que fica. Qualquer coisa a gente só pega e passa o estilete. É o jeito aí pra tentar resolver. Pra quem acha que passar estilete é ruim, olha como é que é o acabamento aqui em cima. Também meteram uma faca aí. Não tá do mais bonito mesmo. Enfim, vamos ver como é que vai ser. Se precisa a gente dá uma reduzidinha nele. Mas em princípio vou montar assim desse jeito mesmo. Coxins aqui, ó. Vamos pegar aqui o coxim novo e o coxim antigo. Bom, aqui estão os batentes antigos, olha aí. Nossa. Mas indo pro coxim em si, ó, vamos alinhar aqui, ó. Um deles ali já nem tinha essa outra parte. O outro até que ainda tinha. Mas aqui eu não tinha o pino. Mas olhando de perfil, a gente vê uma diferença grande nessa posição aqui, ó. Olha como, tipo, esse risco aqui, esse assentamento, ele tá mais para cima no velho do que no novo. Como se tivesse realmente, ó, se a gente apoiar de outra forma, como se tivesse achatado. E é o que eu acho que é o caso aí. Aqui no centro é metal. Ó, os dois aí estão ok. Um detalhe, porém, que esse da COFAP, ó, parece que ele é um pouquinho mais para baixo. Tava repensando aqui, eu acho que vai ter influência na altura do carro sim, na traseira. Porque além de baixar um pouquinho aqui, no caso, subir um pouquinho, né, porque ele tá assim, ainda tem essa questão que tava esmagado aqui, que agora não vai mais estar. Então vai dar uma diferencinha, olha, talvez um meio centímetro aí, se não um pouquinho mais. Calço os apoios aqui da mola. Por dentro ele estava um pouquinho marcado. Pintei aí, dei uma lixada, pintei. Molas, mesma coisa, dei uma lixadinha leve com aquela minha esponja abrasiva, né? Que eu já mostrei em outros vídeos aí pra vocês. Pra quem não viu os outros vídeos, essa aqui é a tal da esponja abrasiva que eu falo. Pintei elas com tinta spray, mesma coisa aqui, o chapéuzinho, essa parte de cima. Também dei uma pintada aí com tinta spray, só porque tava querendo mostrar um pouquinho de ferrugem, coisa assim, tava feinho. Aí eu dei uma lixadinha e pintei os dois. Show de bola. Agora a questão de seguir aí, para fazer a montagem da mola no amortecedor, vou botar os amortecedores ali na morsa. Tentar colocar alguma coisa aqui só para não marcar muito eles, mas não é grandes problemas, né? Se der uma marcadinha aqui. Vamos lá. Tinha uma tirinha de couro, usei ela aí para dar esse apoio. Vocês já viram outros vídeos meus que eu sempre falo aí, que é uma recomendação fazer um movimento aqui de descer e deixar subir algumas vezes aí do amortecedor. Já me falaram nos comentários aí, isso aí não tem nada a ver, não precisa. Tá aí, ó, instrução de montagem. Fala aí realmente antes de colocar o amortecedor no carro, fazer um movimento aí de acionar e fechar manualmente para orientar o gás, aliás, expulsar bolhas de ar, blá blá blá. Não custa nada, né, pessoal? Segundinhos aí. Vou fazer isso aqui.
Bom, 2 pontos aqui então. Encolhi a mola já ali. Não tinha botado ainda aqui o batente tapa-pó. Uma coisa que eu quero fazer antes, eu vou pegar o outro amortecedor que tá solto e eu vou lá no carro e quero ver qual que é a orientação que a gente precisa colocar essa partezinha aqui de cima, ó, coxinha de cima. Acho que é assim, ó, tipo, o pino pro lado aqui da porca do amortecedor. Mas deixa eu dar uma conferida lá. É por aí mesmo, ó. Eu fiz uma marquinha embaixo, com Errorex aqui, e realmente é para ser alinhado com a porca fixa aí da base do amortecedor. Então isso aí é para estar ok. Então vocês viram que eu botei a mola no lugar, botei o batente aqui no lugar também. Deixei ele montado como ele veio, não cortei nada, tá? O lado da mola, vou ser sincero pra vocês que os dois lados pra mim me pareceram iguais. Tá? Então eu escolhi um deles e segui daí. Eu já tinha feito a montagem do anelzinho. Não sei quem teve a ideia de usar um anelzinho desses. Ah, mas apanhei pra botar. Bom, botei aí a mola. Botei o coxinho, né? O pratinho superior da mola. A gente tem que cuidar para a mola encaixar bem direitinho aqui embaixo. Ó, a gente vai deixar ela no assentamento bem direitinho aqui. Vai estar um pouquinho torcida, mas depois a gente vai ajustar. Vamos ajustar aqui em cima também antes de começar a soltar realmente a tensão, né? Conferi aqui, dei uma girada, parece que tá tudo no lugar. Agora eu vou começar a soltar a mola. Botei uma mangueira aqui embaixo só para diminuir o risco de ficar roçando, fazendo barulho, qualquer coisa. Talvez vocês conheçam isso aqui, mangueira de chuveirinho de chuveiro aí. Para quebrar galho dá, deu um acabamento bonito. Se depois ela ficar muito feia, trincar, etc, é só passar estilete e tirar fora, né? Bom, vamos afrouxar aqui agora, tirar a tensão dessa mola. E vamos ver o que acontece. Então tá aí, montadinho. Show de bola, hein? Bom, vou montar o próximo e a gente segue para montar lá no carro. Então tá tudo pintado aqui, no eixo de torção aqui atrás, né? Agora a questão de montar aí a bucha. Aí para montar vocês vão ter que usar um pouco da criatividade. Para tirar, vocês viram que eu usei engembrei uma ferramenta que eu tenho aqui para trocar rolamento do Gol dianteiro, acho que é. Para botar no lugar, vocês vão ter que ver, de repente, se conseguem usar algum tipo de soquete, alguma coisa. Porém, o problema que tem é que a gente precisa apenas prensar, vamos dizer, empurrar de fora para dentro. E aqui não tem muito espaço, por causa desse formato aqui, ó. Então, o que eu vou usar ali, eu vou mostrar para vocês. O que eu vou usar é uma tampinha de amortecedor. Isso aqui estava no amortecedor da CRV. Aqui, ó, é a tampa de proteção de fim de curso aqui do amortecedor. Tem umas 2 batidinhas, ela saiu fora, vai servir perfeito. Eu sei disso porque eu já fiz o lado passageiro e agora eu vou fazer o lado do motorista junto com vocês para vocês verem como é que é. Então tá aqui a bucha nova versus a bucha antiga. A gente pode ver que a antiga tá mais achatada aqui no meio, não sei. Vou botar a nova, vou botar aí um tanto de silicone spray para facilitar a passagem. E, em princípio, silicone não ataca a borracha, como por exemplo se botar graxa, alguma coisa nesse sentido. Então, ó, uma outra vista aqui para vocês. Lógico que essa peça aqui, ó, tem um diâmetro, né, maior do que da bucha, então a bucha consegue entrar para dentro daquela peça ali. E agora é só questão de apertar aqui essa porca, que vai empurrar controladamente aí a bucha aqui para dentro do assentamento no eixo. Então tá aí no lugar, certinho. O outro lado também já tá pronto lá. A questão agora é de seguir para montar o amortecedor. Mas essa parte aqui da bucha
simples, tranquila. Um detalhe só que eu quero falar para vocês, um outro detalhe que eu quero falar para vocês só, cuidado aqui quando vocês forem deixar descer aqui o eixo, para não forçar aqui esse flexível, ó. Se a gente desce ele demais, eu tô calçado ele aqui, ó, mas se não, se a gente desce ele demais, vai ficar forçando aqui o flexível, corre risco de danificar, causar um problema nos freios aí para vocês. Se vocês não tiverem acesso, pegar uma pecinha dessa, vocês podem ir num ferro velho de ferro aí, de aço, deve ter na região, ferro velho aí para vocês também. Comprar algum que seja numa medida que feche, porque a mesma coisa talvez vocês vão ter que fazer quando for para trocar essas buchas aqui, né? Aquelas de cima do eixo. Tem um outro vídeo aí onde eu fiz essa troca. Eu usei aqui essas ferramentas também, meio adaptadas, tá? Mas se eu tivesse pensado, podia ter ido aí num ferrinho, comprado aí um pedacinho de tubo na medida que eu precisava. Só fazer uma solda, uma dobra, uma coisa ali para conseguir trancar uma barra roscada e fazer uma adaptação. Tem vários vídeos disso aí na internet. Um outro vídeo até que eu vi aí na internet para fazer a troca dessa bucha. Eu sei que o carinha falou ali que ele usou a parte de cima do amortecedor. Não sei de que carro, mas ele cortou tipo o amortecedor aqui, usou só essa partezinha para fazer o apoio. Então é questão de ser criativo ou pagar aí pela ferramenta. Amortecedores aí então, vamos seguir para fazer a montagem aqui no carro. Então aqui no carro a gente já trocou as buchas aqui do eixo, a gente não deu aperto final ainda, a gente vai fazer com o carro no chão. Trocamos aqui as buchas do amortecedor também, dos dois lados. E agora a gente vai seguir no amortecedor, a gente pode tanto primeiro botar o amortecedor embaixo, quanto botar primeiro lá em cima. Eu tô pensando, ainda não sei exatamente como que eu vou fazer, eu acho que eu vou botar embaixo. E vamos ver como é que é, porque não sei como é que eu vou conseguir guiar melhor aqui embaixo. Eu acho que eu vou botar embaixo, colocar o parafuso sem apertar, e aí levantar o carro com o macaco. Na verdade, levantar aqui o eixo aqui atrás de torção no macaco. E aí depois eu só vou guiando e acerto lá em cima, garantindo, né, que a gente vai colocar no furo no lugar, ó. Fiz até uma marcação pelo lado de fora ali, ó, pra garantir que eu vou colocar o pininho no lugar certo. Então tá aí, amortecedores no lugar, parafuso só encostado, ó, consigo girar o amortecedor tranquilo. Vou botar o macaco lá do outro lado, começar a levantar lá o eixo, guiar, né, o coxinho lá em cima, para ele encaixar direitinho. Vou botar um pouquinho de silicone spray também, garante que vai entrar direitinho lá. Sempre é bom um pouquinho de lubrificante, né? Tem que baixar um pouquinho porque o negócio não quer entrar aqui. Deixa eu aproveitar e ver se a porca é certa. É. Olha aí. Que delícia, hein? Vamos botar a porca aqui. E agora a gente levanta de novo. Olhando lá dentro, garantindo que tá encaixado. Tá encaixado. Tá no lugar. Aqui em cima eu já posso dar um aperto. Usei a porca antiga, porque esse amortecedor não veio com porca nova. Me chamou atenção aí, mas usei. Vou usar a antiga sem problemas. Vou dar um aperto segurando aqui com a chavezinha 6. Eu não tenho o torquímetro que tem o garfo, né? Então vai ter que ser só no sentimento. Não vou conseguir usar o torquímetro para fazer o aperto aí. Então, porcas de cima apertadas aí. Tudo certo. Não preciso mais me preocupar agora. Posso baixar, tirar o macaco. Botar as rodas de novo para colocar o carro no chão. E aí sim fazer o aperto final aí. Tanto nos amortecedores quanto nas buchas. E só para ressaltar aí, provavelmente prever um problema que eu vou ter. Tô com o batente todo para baixo aqui. E olha o espaço que a gente tem lá em cima. Não é muita coisa. Eu acho que quando eu colocar esse carro no chão, vai dar fim de curso. Se isso acontecer, ok. Eu subo de novo o carro aqui, tiro a roda e passo o estilete nele ali. Tiro uns 2 gomos de repente, alguma coisa assim. Tiro um, testo, se necessário tiro o outro. Botar as rodas no carro, a Meg vai me ajudar aqui. Né? Bom, tô pronto para baixar o carro aqui então, rodas no lugar.
Coloquei uns calços para o carro ficar mais alto, traseiro, fica mais fácil de eu entrar embaixo, para dar um aperto aí. Porque senão não só de entrar embaixo, né? Às vezes o torquímetro não tem espaço para girar aí. Então, vou descer o carro agora, tirar de cima dos cavaletes. Já mostro para vocês aí. Carro no chão. Hora de apertar agora os parafusos aí embaixo. Falei que a Meg ia ajudar. Bom, do amortecedor tá fácil, né? Tá na mão aqui. O outro vai ter um pouco mais de ginástica lá, mas tranquilo. Pelo que eu vi é 6,8 kg aquele lá de dentro, da bucha, e 12 kg esse aqui do amortecedor. Quer ver? Deixa eu mostrar aí no manual pra vocês. Então tá aqui o manual técnico, ó. Top mounting é aquela porca de cima, que eu falei que eu não tenho como apertar, né, no caso, que eu não tenho ali meu torquímetro. É desses aqui, ó, ele não tem a garra aqui na frente, não tem como adaptar uma chave estrela ou alguma coisa assim. Lower Security Bolt é a parafuso de baixo ali do amortecedor, então 120 Nm, 12 kg. Isso aqui a gente não mexeu, que é o semi-eixo para o braço de arrasto, no caso, né, o eixo de torção. Hub nut a gente também não mexeu. Bracket to floor, isso aqui no caso seria o suporte para os parafusos que ficam suporte no assoalho, a gente não mexeu. E o primeiro da lista ali, ó, é o suporte para o eixo de torção, então 6,8. Vou dar um aperto ali. Esse do eixo de torção acho que eu não vou conseguir mostrar para vocês, mas o outro eu mostro aí. Então essa manutenção tá pronta, ficou show de bola. Vou usar o carro, vamos ver como é que vai ficar. Se precisar cortar aquele batente, eu vou fazer um outro vídeo mostrando isso aí, porque pode ser uma dica aí útil, pode ser um problema comum para outras pessoas que mandam arrumar também, fazer a suspensão traseira. Duvido muito que os mecânicos vão conferir isso ali, se tá pegando, se não tá, né? Dei o aperto ali certinho, aproveitei que eu tava com torquímetro, já dei o aperto nas porcas de roda também, né? Por que não? Conferi aqui na frente também, tava tudo certinho o aperto. Bom, e o carro tá pronto agora para trabalhar mais um tanto. Não vou mais carregar pedra, que nem eu fiz das outras vezes. Eu fiz isso aí porque já tava judiada a suspensão, né? Mas não vou botar para ficar batendo no fim de curso ali, com certeza não. Para esse vídeo era isso, um grande abraço para vocês, sucesso e até o próximo.